Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo e nós estamos dando continuidade ao tema Guerra Fria e desta vez nós vamos para o último vídeo, ou seja, Guerra Fria 3. É agora que nós vamos amarrar, como nós dizemos em jornalismo, amarrar o texto, então nós vamos agora amarrar a série, terminar e creio eu que é a parte mais interessante, mais decisiva desses vídeos, é o que nós vamos falar hoje. Eu sei que pode parecer um pouco enfadonho o tema, mas é muito importante, ele é útil demais para que a gente possa compreender tudo o que acontece hoje no governo do mundo todo, porque isso aí é história, isso aí é geopolítica, e vocês ainda se aprofundando mais, seja na leitura através da internet ou através dos bons livros, irão compreender mais e mais e mais e mais porque que acontecem certas coisas nas administrações dos governos, dos países, dos estados, de um modo geral. Então, vale muito a pena você assistir esses vídeos e buscar também outros que falem sobre Guerra Fria, o que foi a Guerra Fria. E hoje nós vamos falar nesse último vídeo sobre o fim dessa época, o fim de uma era. Eu acho que a Guerra Fria era sim foi uma era da humanidade em que havia uma ameaça silenciosa de uma baita de uma guerra nuclear, com uma grande destruição em massa, que nós não temos nem noção do que poderia ter sido destruído no planeta através de uma guerra entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós vamos falar aqui sobre alguns temas para a gente focar exatamente como foi o final da Guerra Fria propriamente dita. Nós vamos falar sobre alguns presidentes que entraram, outros que saíram, todos por morte, né? Em 1982 morreu Leonid Brezhnev e assumiu Yuri Andropov. Depois, em 1984, era um morrendo e o outro assumindo. Morreu Yuri Andropov e assumiu Konstantin Chernenko. Em 1985, morreu Konstantin Chernenko e assumiu finalmente Mikhail Gorbachev. E é sobre Mikhail Gorbachev que eu gostaria de falar, porque ele é uma figura muito emblemática, creio eu, no governo russo dos últimos tempos, porque ele implantou uma política na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi a política da perestroika e da glasnost. E vocês devem estar perguntando, o que foi perestroika e o que foi glasnost? A perestroika significou em russo reconstrução, e a glasnost significava transparência. Então, duas situações que o Estado soviético precisava, ou seja, reconstruir e se tornar transparente perante o mundo. E houve acontecimentos muito importantes, muito decisivos, e um deles foi exatamente essa união de Mikhail Gorbachev com Ronald Reagan, que era então presidente norte-americano, para que tornassem as coisas mais mútuas, os interesses mais mútuos entre as duas superpotências. Porque as grandes potências mundiais daquela época eram os Estados Unidos e a União Soviética. Muito diferente do que acontece hoje, porque hoje continua os Estados Unidos em primeiro lugar, segundo lugar fica a China, terceiro lugar a Alemanha, se eu não me engano, quarto o Japão, os países da Europa. Eu creio que hoje mais ou menos a geopolítica está dividida nessa questão, nesse âmbito. Então naquela época era Estados Unidos com a União Soviética dominando o mundo, ou seja, o bloco comunista e o bloco capitalista. Então quando os dois se uniram, quando os dois se juntaram, mudou muito a faceta do planeta quanto a isso. E houve também, nós vamos fazer abrir um parênteses aí, porque no ano de 1989 aconteceu o massacre da Praça da Paz Celestial na China, um movimento liderado por estudantes e que teve repercussão mundial na mídia daquela época, que a mídia era jornal, revista e impresso. Então isso é um capítulo à parte, porque os jovens não estavam contentes, obviamente, com o regime implantado na China daquela época. E voltando à União Soviética, em 1989 começam as eleições
lá naquele país. Boris Yeltsin é a nova figura do momento, que entra para disputar as eleições. Ele ganha. Em 1989 também, a queda do Muro de Berlim, que foi algo importantíssimo para a história da humanidade, porque era o Muro da Vergonha. Então, os alemães, descontentes com aquele quadro, derrubaram o muro. Houve também a morte de ditadores, o fim da ditadura no leste europeu, e houve a morte, o que foi mais conhecido, que foi mais comentado, foi a morte de Nicolae Ceausescu, que foi o ditador romeno. Ele e a sua esposa morreram em praça pública. Então, Boris Yeltsin assume o governo da União Soviética, Gorbachev renuncia, e é aí que começam as grandes transformações. Porque a primeira coisa que Boris Yeltsin faz é dissolver a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e tornar um grupo SEI, Comunidade dos Estados Independentes, com 11 repúblicas. E Gorbachev, ele renunciando, o que é que acontece? Acontece finalmente a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso foi no final do ano de 1991, e é aí que acaba o capítulo vergonhoso, né, da humanidade, chamado Guerra Fria. Então, pessoal, eu tentei resumir para não ficar enfadonho, só para que vocês se localizem em tópicos, mas foi um período muito conturbado, foi um período muito assustador para a humanidade. Era como se a humanidade estivesse com a arma na cabeça, à beira de qualquer momento ser disparado um tiro, né? Eu vejo a Guerra Fria assim. Não era como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundiais, que você via logo ali a guerra ao vivo, né? E a cores, digamos assim, para quem estava em loco. Mas era uma ameaça, havia muita espionagem, havia muita vigilância, muita perseguição. Imagina se fosse nos dias atuais, né, com os recursos da tecnologia, com os recursos da internet. Então, só para a gente recapitular, a Guerra Fria foi um período que marcou o mundo de 1945 até o final do ano de 1991, e marcou como um duelo, digamos assim, entre as duas superpotências da época, que eram os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoje, nós não chamamos mais União Soviética, e sim Rússia, que hoje está sob o comando de Vladimir Putin. Pessoal, está contado. Se vocês gostarem, dê um like. Se vocês gostarem também, compartilhem. Agradeço a vocês a audiência e até o próximo vídeo, que serão temas mais suaves, mais amenos. Porque falarmos de guerra ou sobre guerra sempre fica uma coisa um pouco tétrica, mas é necessário porque faz parte da vida, faz parte da história. Está contado e até o próximo vídeo.